necessita, o que deseja aquele que tem sede? O que necessita e o que deseja aquele que tem fome? O que necessita e o que deseja aquele que está cansado da caminhada? O que necessita e o que deseja aquele que sofre? Quando estamos sedentos, necessitamos de água. Quando estamos com fome, necessitamos de comida, do alimento que supra as nossas forças materiais. Quando estamos caminhando, queremos o repouso. E quando sofremos, queremos o alívio. O nosso corpo necessita da água, do alimento e do descanso. E a nossa alma necessita da água, do alimento e do descanso. Somos criaturas viajadoras. Estamos caminhando em busca de compreensão, em busca do repouso, em busca do alimento. O alimento que possa suprir as nossas necessidades. A doutrina espírita é a doutrina do Cristo. A obra é do Cristo. É Ele que determina os instrumentos no qual possamos, através da palavra e das ações, processar o alimento espiritual, a água que vai nos saciar as nossas angústias existenciais. O que buscamos nessa circunstância da nossa existência? Temos medo. Temos medo de morrer. Temos medo de falhar. Temos medo de não conseguirmos sermos felizes. E o medo nos provoca uma angústia, e somente o conhecimento das causas que nos provoca o medo é que vai nos proporcionar a possibilidade de nos sentirmos confiantes e saciados na caminhada da vida. Em meados de setembro de 2007, a mídia, pela manhã, noticiava um caso, e que esse caso abalou profundamente o Brasil. O caso de um garoto de 7 anos de idade que, ao acompanhar a sua mãe ao supermercado, a sua mãe foi acometida por um assalto e, na circunstância, os assaltantes não permitiram que ela retirasse o seu filho e a criança ficou enganchada no cinto de segurança
e os assaltantes saíram do carro e a criança foi arrastada. E nesse momento, a mãe, que observava em extremo desespero, ela sabia que aquele momento era o momento derradeiro do seu filho Hélio, João Hélio, em que, se sentindo impotente, ela via a massa cefálica do seu filho se derreter no asfalto quente. Essa situação provocou no brasileiro uma angústia sobre a insegurança. E muitos se questionavam sobre a verdadeira justiça. E esse caso fez com que muitas pessoas se intrigassem com Deus, pois muitos não conseguiam compreender como suportar viver em um local em que supostamente o acaso nos proporcionasse tanta impotencialidade perante a maldade. E uma criança tão angelical, tão doce, pudesse ser vítima de uma brutalidade daquelas. A mãe de João Hélio, numa entrevista, algum tempo após esse incidente, ainda muito abalada, ressaltou que foi a pior experiência, a pior dor que uma criatura poderia experimentar naquela circunstância. Ver um filho sendo arrastado desesperadamente daquela forma. Em um relato outro, depois de 2 anos, ela já mais tranquila, afirmou que 2 anos antes do acontecido, ela se tornara espírita. E aquele momento, apesar da fé, foi uma circunstância desastrosa, porque quando a experiência acontece conosco, as circunstâncias de lidar é bem diferente. A prática é o momento de saber se a teoria realmente está sendo validada. E sendo os pais de João Hélio espírita, resolveram abrir uma instituição em que, através da comunicabilidade com os espíritos, eles pudessem consolar os pais daqueles que tinham desencarnado. Passaram-se os anos e nenhuma carta de João Hélio tinha chegado. Passaram-se várias psicografias e aquela esperança de que um dia João Hélio pudesse se comunicar. Até que, um belo dia, a carta chega e João Hélio, na sua carta, ressalta o seguinte: nasci na Gália no ano de 22 a.C. e desencarnei na Líbia no ano 20 da era cristã. Fui oficial da Legião dos Leões, que estava na Líbia, na Núbia, região da África. Como governador de Alcatrim, me comprazia
me sentia forte e feliz em atrelar na minha biga, que era puxada por 2 cavalos velozes, crianças, homens, mulheres, novos, velhos, que eram arrastados através da estrada seca e pedregosa daquela região da África. Os corpos eram despedaçados e eu era exaltado pelos meus pares. Morri em combate com tropas egípcias e me deparei em uma região de trevas profundas, talvez uma caverna. Muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Fui levada a um estado de total animalidade por 1500 anos, quando servos de Maria, misericordiosos, me resgataram. Fui levado a outro plano e, aos poucos, tendo meu espírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos, compreendi o horror que eu tinha cometido. Que tristeza, meu Deus! Por 300 anos eu permaneci em preparo para reencarnar e pedi a Deus a graça de receber para o desencarne o mesmo destino dado por mim àqueles outros que tanto sofreram atrás da minha biga. No ano do Senhor de 2001, após busca incessante por quem me recebesse como filho, um casal que foi escravizado e tiranizado por mim me aceitou. Reencarnei. Agora, em comoção generalizada, como Joãozinho, João Hélio, desencarnei e agradeço ao Pai por ter me atendido, dando destino igual ao que dei às minhas vítimas, na época que era o governador Titus Hélios. Estou em paz, estou na luz e resgatei um pouco o meu passado. Outros momentos virão. Confio em Deus. Com amor, Titus Hélios, João Hélio. O que essa carta quer nos dizer no momento em que nós estamos buscando fazer uma comunicação a respeito do Espiritismo como o Consolador prometido? Queremos abordar que, acima de todas as circunstâncias, nós estamos sendo guiados pelo amor de Deus. Se nós estamos no orbe terrestre, nós estamos aqui para cumprir missões. E Deus, na sua infinita misericórdia, jamais pune os seus filhos amados. O amor de Deus é o amor da pedagogia. E a pedagogia, é a condução para uma educação moral. Somos espíritos recalcitrantes que durante anos negamos o amor e a melhoria moral. E estamos aqui na Terra com um propósito. Há muitas moradas na casa do meu pai, já dizia o irmão maior. E o planeta Terra, diante a classificação dos mundos, diante a bilhões e bilhões de planetas, a milhões de galáxias,
é um planeta de provas e missões, provas e expiações. Toda maternidade deveria ter uma mensagem: bem-vindo ao período escolar, porque o objetivo de estarmos aqui é passar por circunstâncias de melhoria moral, é passar por situações em que, através de circunstâncias outras, em que provocamos o mal, pois Deus não criou o mal foi criado por nós quando nós não escolhemos fazer o bem. Mas o mal é o nosso remédio. Entre o veneno e o remédio, a diferença está na dose. O mal é o nosso remédio. E o Espiritismo, ele veio para abrir os nossos olhos, para abrir os nossos ouvidos a respeito da compreensão maior da vida. E quando o Cristo ressaltava: vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Mandarei o Espírito da verdade. Pedirei ao meu Pai que envie o Consolador, que agora a humanidade não pode conhecer, mas que os tempos vindouros, os tempos chegados, a humanidade poderá chegar a conhecer. Naquela época do Cristo, havia alguns impedimentos da própria maturidade intelectual e moral da humanidade para conhecer as circunstâncias da ação e do amor do Cristo. E no século XIX, com o advento e a maturidade das ciências, o Espiritismo chega nos trazendo a luz, e que é a chave para compreendermos as significâncias da nossa existência. O século XIX foi o século em que surgiram a psicologia, o estudo da mente, a linguística, o estudo das línguas, o positivismo nas ciências, em que aquilo que era conhecido como válido, havia necessidade da demonstração. E através dos princípios das ciências, a religião pôde ser justificada em vários aspectos, como hoje já observamos. Havia a necessidade de uma preparação, de uma mentalidade para compreender. Havia a necessidade de uma maturidade para aceitar. Porque o que nos abala na nossa existência é o medo. E o medo é aquilo que nós não conhecemos. A partir do momento em que começamos a compreender, a partir do momento que conseguimos entender, o medo, como as trevas, vai se dissipando. Porque existe uma diferença entre compreender e entender. Algumas pessoas até compreendem, mas elas não entendem. Porque a compreensão está numa relação de aceitar. Algumas pessoas que fumam, elas sabem que o cigarro não faz bem. Elas
compreendem, mas elas não mudam a atitude, elas continuam fumando. O entendimento, ele requer uma mudança de atitude. A partir do momento em que eu entendo, eu modifico a minha forma de ser, eu reformo o meu íntimo. Porque aquela informação, ela causa uma transformação moral. Muitos compreendem, mas alguns é que realmente entendem. E o Espiritismo, ele nos convida à compreensão e ao entendimento, porque mostra-nos as causas da nossa existência, que é uma das maiores circunstâncias filosóficas de todos os tempos. Quem nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? E para onde vamos? A doutrina espírita, desvelando o véu que cobre as nossas existências, nos convida a refletir sobre a nossa posição de espíritos imortais, passando por uma experiência humana. Nós somos espíritos temporariamente humanos. Nós não somos humanos que temos um espírito. Somos espíritos que estamos nessa circunstância existencial, precisando desse corpo físico. E que o espírito, ele precede as outras existências. Nós nascemos, passamos pelo fenômeno da morte, mas o fenômeno da morte do corpo físico. Vamos para o mundo espiritual, reavaliamos o que fazemos na nossa experiência enquanto encarnado e retornamos. E quando retornamos, nós carregamos no nosso inconsciente, na nossa mente, todas as informações necessárias do passado. O que nós somos hoje é o resultado de tudo aquilo que fomos no passado. E estamos aqui num processo de reajuste. Estamos num processo de prestações de contas. E quando questionamos por que eu estou sofrendo e vitimizamos Deus dentro de um aprisionamento existencial e nos angustiamos porque não temos a chave de compreender os processos determinantes e o determinismo da nossa existência. Por que que eu nasci assim? Por que que eu tenho uma família dessa forma? Por que que eu nasci desprovida de bens materiais? Por que que eu preciso passar por essa circunstância dos relacionamentos no trabalho? E dessa forma, nós nos intrigamos e acreditamos que a liberdade não existe para nós, que somos fantoches na mão de um ser que nós denominamos Deus. Se olharmos desse foco, vamos sofrer ainda mais, porque nós não somos vítimas, nós somos algozes. Nós somos responsáveis pela nossa existência. E se hoje nós passamos por situações em que exige um esforço, exige a dor, exige que o mal bata à nossa porta, é porque nós estamos necessitando desse remédio doloroso para o reajuste das nossas dores e o nosso melhoramento moral. Porque Deus
ele é o pedagogo por excelência. E a forma de nos educarmos é passando por situações em que, no passado, nós provocamos. E o tempo, o grande Senhor dos enganos e dos reajustes e das curas, bate à nossa porta, cobrando a nossa dívida existencial. Na carta do Hélio, tem um momento em que ele ressalta por 300 anos permaneci em preparo para a reencarnação e pedi a graça de receber para o desencarne o mesmo destino dado por mim. E vem o questionamento: pedi a graça de morrer sendo arrastado num carro? Sim, pedi. Porque as nossas missões, nós pedimos a Deus na nossa programação existencial. Nós não chegamos aqui à toa. Quando nós vamos construir os nossos projetos de vida, nós programamos, fazemos planos, planejamentos. A nossa vida não poderia ser à toa. Antes de chegarmos aqui, nós temos um planejamento existencial. E esse planejamento, ele requer o nosso compromisso. E onde está gravado esse planejamento? No nosso inconsciente. Aquilo que Sigmund Freud, no século XIX, quando desenvolveu a psicanálise, descobriu que na nossa mente temos o consciente e nós temos uma imensidade que é o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, perdão. E lá está gravado todas as nossas experiências existenciais, ao ponto de que hoje a ciência já pode acionar a mente e trazer à tona lembranças desses momentos existenciais, através de terapias especializadas e através também da responsabilidade da cura, porque isso não é brincadeira. Você mexer naquilo que Deus permitiu que estivesse guardado, é porque ele só pode ser acionado quando há necessidade de ser acionado. E nós pedimos, nós programamos a nossa existência, salvo alguns casos em que a programação ela é diferenciada por circunstâncias outras, mas a maioria é uma programação em que nós pedimos as nossas provas, as nossas missões, com o objetivo de nos fortalecer e dessa forma evoluirmos, porque nós somos espíritos e o nosso objetivo é a evolução moral para que possamos ter a felicidade plena. E o Espiritismo é essa força divina no qual Deus nos serve para desenvolver em nós a moral. O Espiritismo é essa chave que nós podemos compreender a nossa existência. Entendermos por que precisamos passar por circunstâncias de sofrimento. E compreender que o sofrimento, ele é a nossa catarse, é a nossa quebra, é a nossa força, é a nossa resistência de superação. Porque a felicidade para nós, aqui no orbe terrestre, é a nossa capacidade de superação. Pois não existe fé
inabalável que não possa encarar a razão frente a frente. E hoje, em especial, a minha fala, ela tem um endereço mais que especial a todos os trabalhadores dessa casa. A minha gratidão, a minha alegria de participar nesse momento, desse trabalho das formiguinhas, que através da boa vontade, através do carinho, somos o instrumento maior, porque a obra é do Cristo. E essa casa maravilhosa, com os trabalhadores de fé e de boa vontade, em nome do amor, em nome da caridade, em nome do benefício do próximo, estamos juntos, buscando nos melhorar, buscando nos compreender, buscando nos trabalhar. E eu agradeço profundamente aos trabalhadores desencarnados e principalmente os amigos encarnados que encontrei nesta casa. Muito obrigada.